Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Meu convidado hoje é Leonardo Meneghetti, que é, entre outras coisas, entre tantas atribuições que ele tem, uma das vozes mais fortes do Internacional, do ponto de vista de análise, de entendimento das coisas que acontecem no clube. E a pergunta é objetiva, Meneghetti: o que está acontecendo com o Internacional? Você acha que o Internacional tem que demitir o técnico Ramírez? Você acha que a direção está disposta a ir até o fim, ir até as últimas consequências mantendo esse projeto, Meneghetti? Boa tarde. Boa tarde, Benfica. Em primeiro lugar, eu acho que o que está acontecendo é que o Internacional fez uma mudança muito abrupta, justamente num ano em que não houve a pré-temporada. O Internacional mudou todo o seu trabalho de ordem tática e técnica com a chegada de um profissional que vem de um outro mercado, onde a exigência é muito menor no Equador, e aí tem uma mudança que ela é mais forte ainda e traz mais consequências nocivas, a mudança do preparador físico. O Inter trouxe o Cristóbal Fuentes da segunda divisão do futebol espanhol. A Espanha é um país pequeno para trabalhar num país de dimensões... Acho que é Tenerife o clube dele, né? Tenerife. Ele ficou pouco mais de um mês no Tenerife e o outro clube dele era menor ainda, a ponto que eu não lembro nem o nome. E aí ele vem para um país continental, as temperaturas oscilam muito. O Inter agora vai jogar 2 jogos no Nordeste, uma temperatura alta, sai de 5, 7 graus no Rio Grande do Sul. Então agora é que vão começar os maiores problemas do Internacional, da ordem da preparação física. Mas o Inter faliu já fisicamente. O Inter fez toda essa mudança, Benfica, num ano em que não há pré-temporada. Eu tô vendo que a direção está disposta a isso. A gente não tem acesso aos treinos, o que é um prejuízo do ponto de vista de avaliação muito perigoso. É difícil avaliar se a gente não vê o treino, a gente não sente o ambiente dos jogadores. Eu só penso uma coisa: a decisão tem que ser tomada agora. Ou o Inter abraça o Ramírez e vai com ele, com todas as consequências, e o indicativo não é bom, ou a hora de mudar é agora, já. Pois é, mas me parece que o Inter já abraçou o Ramírez com todas as consequências ruins que isso possa ter, Meneghetti. Não me parece que o Internacional, o discurso é claramente igual, estava vendo manifestação na rede social do presidente, o presidente dizendo que o Internacional de novo teve controle do jogo, o discurso é igual o do treinador. E um discurso que vai na contramão do torcedor, e isso pode ter implicações, inclusive econômicas, com sócios abandonando o clube. Há um processo que eu classifico como de encantamento dos dirigentes do Inter, entenda-se João Patrício Herman, que comanda o futebol, e presidente Alessandro Barcelos, com o trabalho desta comissão técnica. Não sei se é porque ele fala espanhol, ele era o técnico da modinha, a gente tem que entender isso, ele é um emergente do futebol. O Ramírez tem ideias oxigenadas, mas que talvez demorem muito para dar um resultado, e talvez o Inter não possa esperar. Eu também sinto isso que tu estás falando, que a direção está abraçada, mas com 7, 8, 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Inter na parte de baixo, não há convicção que resista a uma pressão forte, Benfica. Que outro técnico, Meneghetti, aí é como se você fosse o presidente do clube, que outro técnico poderia se encaixar nesse modelo, que é o modelo da ruptura? O Internacional diz que quer mudar a maneira que o time vinha jogando, uma maneira que não resultava em conquistas. O ponto básico da questão é essa: vamos trazer um técnico que faça o time jogar a ponto de ser campeão. Que outro técnico você acha que poderia executar esse trabalho de entre aspas, modernidade? É uma pena que esse técnico que eu vou dizer agora começar a trabalhar com o Campeonato Gaúcho já perdido, em meio a uma temporada, em meio a Libertadores da América, sem um prazo para se ambientar, para fazer um trabalho longo com os jogadores, de ambientação, de se acostumar. O técnico que eu acho que serve para o Internacional hoje, que é propositivo de jogo também, é o técnico do América, o gaúcho Lisca. Eu acho que ele conhece o clube, ele conhece a base do clube, conhece esses meninos que aí estão, é um arrojado, tem ideias novas no futebol, não é aquele técnico, o modelo mais ortodoxo. Eu acho que o Lisca poderia ter a vantagem de conhecer o clube, conhecer a aldeia, conhecer o Internacional e trazer novas ideias para o clube. O Internacional não teria feito a avaliação correta do potencial do técnico, teria se baseado apenas em resultados bons de campo obtidos pelo Independiente, sem ver daqui a pouco o outro lado, porque obviamente ao mesmo tempo que ele ganhava jogos, ele perdia também. O Internacional teria ficado encantado só com o lado bom do técnico. Eu acho que o Inter embarcou num modismo, porque ele era um técnico que estava sendo especulado pelos grandes clubes do futebol brasileiro. Palmeiras tentou, São Paulo, Atlético Mineiro, até se diz que o Flamengo deu uma especulada também. Ele ganhou uma Copa Sul-Americana, este é o cartão de apresentação dele. É muito pouco, ele não tem 100 jogos comandando um time profissional, Benfica. Não tem 100 jogos, é uma biografia muito pequena. E o Inter aposta nesse técnico justamente num ano atípico, sem pré-temporada. Um ano em que há uma sequência. É óbvio que o Internacional cometeu um equívoco. Eu não tenho dúvida que o Ramírez vai ser um bom técnico. Só que eu não sei quando. Vai demorar 4, 5, 6 anos, talvez.
Pois é. Bom, mas a questão está posta aí, Meneghetti. Há diversos compromissos pela frente. Você destacava aí a questão do tamanho do país. Já tem Copa do Brasil, tem jogo na Bahia no meio da semana, tem jogo no Ceará no final de semana. Você está prevendo aí um caos para os próximos dias? Eu acho que o Internacional vai ter uma sequência ruim de resultados. Eu acho que quando a direção decidir mudar, talvez seja tarde. Porque o Internacional tem agora a Copa do Brasil, tem um jogo que não é tão simples, um adversário que tem uma certa tradição, que é o Vitória, ainda que não esteja atravessando um grande momento o clube. O Inter vai começar a ter essas viagens longas e essa comissão técnica não está acostumada a isso, a viajar com um grupo que está visivelmente desgastado. O Internacional neste domingo jogou até os 5, 10 minutos do segundo tempo, depois parou e permitiu que uma equipe nordestina como o Sport, que é um time medíocre, é um time não é mais do que mediano, tomasse conta do jogo e poderia inclusive ter vencido a partida. Então, o Ramires falou, isso eu queria ter perguntado para ele. Quando ele empatou com o Always Red, ele falou o seguinte, Benfica, a nossa dificuldade é até marcar o primeiro gol. Depois que a gente marca o primeiro gol, as coisas ficam fáceis. O Inter fez 2 gols. E não conseguiu sequer segurar o resultado jogando em casa, no seu domínio. Me pareceu fisicamente realmente muito debilitado o time, né? O Inter faliu fisicamente no segundo tempo e acabou entregando o jogo para o Sport. E sai com 1 ponto num jogo de estreia, onde era muito importante, do ponto de vista, inclusive, de confiança, do ponto de vista emocional para esse grupo, conquistar uma vitória. Para encerrar, Meneghetti, a questão financeira. O Internacional é um clube sem recursos, tem que vender, tem que faturar pelo menos 90 milhões para equilibrar o seu orçamento. Como é que um clube com dificuldades financeiras pode projetar modificações e resultados dentro de campo? O Internacional tem um bom grupo de jogadores. Quando esta gestão diz assim, nós encontramos um grupo, o presidente falou isso no domingo depois de perder o Campeonato Gaúcho, lá na Arena, na coletiva, nós encontramos um clube que não tem capacidade de investimento. Financeiramente falando. Como assim nós encontramos? Ele estava lá, ele foi vice-administração, ele foi vice-futebol. Como assim nós encontramos se o vice-futebol dele atual era vice-eleito na gestão anterior? Então encontraram um clube financeiramente com prejuízo, dos quais eles fizeram parte, mas encontraram um clube com o Yuri Alberto, com o Prachetes, com os meninos que lá estão, com um grupo formado com o Bosquilha que está vindo agora. Então, não é encontramos um clube. Não, fizemos parte e chegamos juntos nesta condição. O Inter tem bons jogadores aí que podem ter mercado. Maurício, que o Inter fez um bom negócio no ano passado na troca com o Cruzeiro pelo Potker. O Inter tem bons valores e com esses bons valores, vende 2 jogadores e começa a se recuperar financeiramente. Obrigado, Meneghetti. Uma boa semana. Grande abraço. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você.